E aí galera, beleza? Hoje eu voltei aqui para estar resolvendo mais um exercício de vestibular com vocês. Escolhi o exercício da prova específica da UEPG do ano passado, tá? Que é um exercício que ele tem uma composição de movimentos também, que é um exercício que ele fala da travessia de um barco num rio. O pessoal tem bastante dificuldade para entender como é que faz para decompor esses movimentos, beleza? Então, eu vou estar lendo com vocês o exercício aqui, também vou deixar na descrição para que vocês possam ler e estar acompanhando também, tá? Então, como falei, o exercício 33 da prova específica, acho que é grupo 4 da UEPG 2019 verão. Então, ele fala assim, ó, uma pessoa de 70 quilos encontra-se em uma balsa de 300 quilos e com 10 metros de comprimento. A balsa é utilizada para atravessar um rio que possui 800 metros de largura e cujas águas fluem com uma velocidade constante e uniforme de 10,8 km por hora em relação às margens do rio. A velocidade da balsa em relação à água do rio é constante e igual a 14,4 km por hora. Considerando que a balsa partiu inicialmente numa direção perpendicular às margens do rio e que essas são também paralelas uma em relação à outra, assinale o que for correto. Então, para começar aqui, pessoal, a gente precisa primeiro estar transformando essas velocidades que ele deu em km por hora para metros por segundo para ficar mais fácil para a gente estar trabalhando, tá? Então, como ele fala que a velocidade da correnteza é de 10,8 km por hora, se a gente dividir isso por 3,6, a gente vai chegar que a velocidade da correnteza é igual a 3 metros por segundo. Beleza, pessoal? Agora, a velocidade do barco. A velocidade do barco, ele fala que é 14,4 km por hora. Se a gente dividir isso por 3,6, vamos chegar em 4 metros por segundo. Aqui também a gente já consegue descobrir. O que está acontecendo nesse movimento aqui, pessoal? É como se eu estivesse aqui assim, ó, andando em linha reta e eu estou sentindo uma força me puxando para cá, ó, que seria a velocidade da correnteza que está empurrando o barco ali no rio. Então, o barco está saindo perpendicular, né? Então ele estaria atravessando numa linha reta. Se eu não tivesse a velocidade da correnteza, o barco ia continuar atravessando a linha reta e ia chegar no outro ponto aqui na frente, certo? Mas, como nesse exercício a gente tem a velocidade da correnteza, o que está acontecendo? Então o barco está começando a se deslocar e quando ele começa a andar, ele começa a sofrer a influência da velocidade. Então ele começa a fazer isso aqui, ó. Ele começa a andar naquele sentido. Então essa é a distância percorrida pelo barco. E para percorrer essa distância, a gente vai ter que ter uma velocidade aqui, né? Que a gente pode chamar de velocidade resultante. Que a gente pode calcular por Pitágoras, né, pessoal? Por quê? Porque a gente tem isso aqui, ó. Nós temos que a velocidade do barco está nesse sentido. A velocidade da correnteza está nesse sentido. Logo, como são vetores, fazendo uma soma, a gente tem um vetor resultante que sai daqui e vem aqui, né? E para a gente estar calculando isso, a gente faz Pitágoras, como já havia dito. Então a gente sabe que velocidade resultante ao quadrado é igual a velocidade da correnteza ao quadrado, mais a velocidade do barco ao quadrado. Logo, VR é igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Isso aqui, 9, 16. Isso aqui dá 25, que é 5 metros por segundo. Certo, pessoal? Nada muito difícil. Isso aqui é o básico, né? Só para a gente já deixar os valores meio certo. Então, vamos lá. 0,1. O que ele fala na 0,1? Deixa eu pegar um outro giz aqui. Ele fala assim, ó. A balsa demora mais de 3 minutos para atravessar o rio. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para calcular esse tempo? Por velocidade média, né? A gente sabe que velocidade é igual a ΔS por ΔT. Mas aí você vai me perguntar, professor, qual velocidade eu uso? Eu tenho 3 velocidades. Então, você vai usar a velocidade que você tem com o deslocamento que ele teve. Então, se eu for usar a velocidade do barco, qual a distância que eu vou usar? Essa distância perpendicular, né? A distância que ele vai percorrer. Sempre é a velocidade pela distância que ele está percorrendo. Então, se a velocidade do barco está nesse sentido, eu vou usar a distância percorrida nesse sentido. Se eu fosse usar a velocidade da correnteza, eu precisaria saber qual distância ele percorreu aqui. E se eu for usar a velocidade resultante de 5, eu tenho que saber qual foi a distância percorrida nesse sentido. Como a gente só tem a distância
que ele foi percorrida nesse sentido, que seria a velocidade do barco, ou no sentido perpendicular aqui, seria de 800. Mas também a gente tem que lembrar de uma coisa. Como ele disse que o meu barco tem 10 metros de comprimento, o comprimento dele vai interferir. Por quê? Porque só vai ser considerado que o barco tenha atravessado quando o bico dele encontrar com a ponta do outro lado do rio. Logo, ele já saiu com 10 metros. Então, ele não vai percorrer os 800 metros. Ele percorreria 790, né? Porque seria os 800 menos já os 10 metros que o barco tem. Então, a distância que ele percorreu nessa direção perpendicular seria de 790 metros. Então, se a gente isolar o tempo que a gente quer, nós temos o quê? Que o meu ΔS, que é 790, dividido por qual velocidade mesmo? Isso aí, velocidade do barco, que é de 4 metros por segundo. Então, se a gente fizer aqui, ó, 790 dividido por 4, vai me dar aproximadamente 198 segundos. Mas como o exercício está pedindo em minutos, a gente divide por 60. Logo, ficamos que isso aqui dá 3,3 minutos, que é maior que 3. Logo, a 01 correta. 02, ele fala assim, ó, a distância percorrida pela balsa é de 1 km. Agora eu consigo calcular, né, pessoal? Por quê? Porque a gente sabe o tempo que ele demorou para percorrer essa distância aqui, foi o mesmo tempo que ele demorou para percorrer essa distância, que foi o mesmo tempo que ele demorou para percorrer essa distância. Porque são movimentos simultâneos, né? Ele não está fazendo isso aqui, ele não está atravessando o barco para depois descer. São todos movimentos que acontecem ao mesmo tempo. Então, para a gente descobrir essa distância percorrida, a gente precisa do quê? Da velocidade que a gente já tem, que é a velocidade desse sentido, e o tempo que a gente também já tem, que a gente já calculou. Então, a gente sabe que a velocidade é igual a ΔS por ΔT. Queremos descobrir o ΔS. A velocidade seria a velocidade resultante, que é de 5. O tempo em segundos, né? Que a gente tem de 198. Então, a gente multiplicar isso aqui. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 9, 45 com 4. 49 sobre 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Então, a distância total percorrida pelo barco, nesse sentido, seria de 990 metros, então, e não 1000 quilômetros. Então, a 02 é falsa. 04, ele fala assim, ó, se a pessoa caminhar a partir da extremidade da balsa mais próxima do ponto de partida em direção à extremidade mais afastada, com uma velocidade de 2 metros por segundo em relação à balsa, o módulo de sua velocidade em relação à margem é de 6 metros por segundo. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai pensar isso? Então, a gente está pensando aqui assim, ó, como se tivesse um observador aqui, ó. Eu tenho um observador aqui na margem, né? Ele vai estar vendo o barco. Se eu estiver olhando o barco na margem parado, como é que eu vou estar vendo o barco andar? Eu vou estar vendo o barco andar assim, né? Então, a gente tem que se ligar que essa velocidade que a gente tem que usar é a velocidade que eu vou estar vendo. Então, é como se eu estivesse vendo o barco andar. Eu estou aqui parado, como se o barco estivesse aqui, ó. E vocês estão na outra ponta. Eu sou o observador. Então, eu vou estar vendo o barco fazer o quê? Isso aqui, ó. E o barco vai sair. E, se eu estiver prestando atenção, eu vou estar vendo uma pessoa andar em cima do barco. Então, seria o quê? A velocidade dessa pessoa em relação ao que eu estou olhando seria a soma da velocidade da pessoa mais a velocidade do barco, né? Então, se a pessoa anda com uma velocidade de... Então, a velocidade relativa seria a velocidade da pessoa mais a velocidade do barco, certo? Se a velocidade da pessoa é 2, agora a gente tem que saber qual a velocidade do barco. Eu não estou andando nesse sentido, no sentido que seria esse sentido aqui, ó. Então, a gente tem que pegar a velocidade desse sentido, que seria a velocidade resultante, que seria a velocidade de 5 metros por segundo. Então, para um observador que está parado na margem, é como se a pessoa estivesse deslocando junto com o barco a uma velocidade de 7 metros por segundo, que seria a soma da velocidade dela mais a velocidade do barco. Então, a alternativa 04, falsa, pois ele fala que a velocidade relativa é 6. Toma muito cuidado, viu, pessoal? Isso aqui, tem muita gente
que usa a velocidade de 4, porque acha que é a velocidade do barco. Mas o barco não está andando nesse sentido, ele está andando nesse sentido aqui, porque ele sofre influência da correnteza. Se ele falasse que o observador está olhando o barco, tipo, em cima do barco, aí seria outra coisa. Agora, 0,8. 0,8 ele fala, a quantidade de movimento da balsa é de 1.500 kg/metros por segundo. Quantidade de movimento, como é que a gente faz? Lá da fórmula, né? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Quantidade de movimento, a massa da balsa é de 300 kg e a velocidade da balsa seria a velocidade relativa com que ela se movimenta, que é de 5 metros por segundo. Logo, velocidade da balsa, isso aqui é 1.500 kg/metros por segundo. Então, 0,8 correta. 16 e última, ela fala assim, ó, a balsa estará localizada no final de sua travessia a 600 metros rio abaixo em relação a seu ponto de partida. Então, de novo, cálculo de distância. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Velocidade é igual a ΔS por ΔT. Isola-se o ΔT. Temos o... Opa! Minto. Ele quer o meu ΔS, que seria o meu ΔT vezes a velocidade. O ΔT a gente já tem, que foi calculado lá na 01, né? Que é 198 segundos. Então, ΔS, fazer aqui porque eu estou sem espaço, ficaria 198 vezes a velocidade. Agora a velocidade da correnteza, né? Porque a única velocidade que eu tenho nesse eixo, que seria o horizontal, que seria o que ele vai andar, né? Tanto que ele está abaixo do rio, seria a velocidade da correnteza, que é de 3 metros por segundo. Então, 198 vezes 3. Então, 3 vezes 8, 20. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 7. Ou 3 vezes 9 dá 27 com 2, 29. Vão 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Então, isso aqui dá 594 metros e não 600 metros. Então, a alternativa 16, falsa. Beleza, pessoal? A questão foi essa, espero que tenham entendido. Continuem seus estudos. Se puderem comentar o que vocês estão achando, ou algum conteúdo que vocês querem que eu faça vídeo, ou algum exercício específico, só comentar aí embaixo, beleza? Então, até mais. Tchau, tchau.